existe uma grande batalha contra o pecado. E por incrível que pareça, infelizmente vemos muitos soldados despreparados. Eu creio que esses soldados que estão aqui, eu creio que eles não estão despreparados. Eles se prepararam e nós precisamos estar sempre preparados. Mas as consequências, quando nós vemos soldados despreparados, nós vemos que as consequências são devastadoras, pois encontramos muitos feridos, doentes e alguns que já partiram por causa do pecado. E qual o motivo para tal desgraça? É a falta de preparação por parte daqueles que se alistaram para essa guerra. Porém, somos desafiados a nos preparar para esse combate contra o pecado. Mas como podemos nos preparar para a batalha? Então, a nossa pergunta de hoje é essa: como que nós podemos nos preparar para a batalha contra o pecado? Então, a primeira coisa é que você deve se alistar no reino de Deus. Se você ainda não está alistado no reino de Deus, você não está nem preparado para essa batalha, porque você ainda é escravo do pecado, você está morto espiritualmente. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que o pecado nos separa de Deus, né? Porque todos pecaram e separados estão da presença gloriosa de Deus. Talvez você esteja hoje aqui, talvez você venha muitas vezes na igreja, talvez você tenha uma outra religião, você vá na igreja, mas ainda você não teve um encontro real com o Senhor Jesus. E hoje nós gostaríamos de falar para você qual a importância, por que Jesus ele veio ao mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que o Filho do Homem ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A palavra de Deus ela nos mostra bem claro que o homem, quando Deus criou o homem não tinha pecado. Ele estava totalmente sem pecado, ele era santo, ele tinha relacionamento com Deus. Mas Deus, ele deu a liberdade de escolha para o homem. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para ser simplesmente um robô que lhe obedecesse e fizesse tudo que Deus quisesse. Não. A palavra de Deus diz que Deus criou o Éden, e ali naquele jardim havia vários frutos, e havia uma árvore que era chamada árvore do bem e do mal. E Deus fez um teste com o homem. Falou assim: olha, o dia que você comer dessa árvore, vocês morrerão. Então ali estava a liberdade de escolha do homem, escolher se queria obedecer a Deus, continuar com esse relacionamento com Deus, ou se rebelar contra Deus. E o que o homem escolheu? Ele escolheu desobedecer a Deus. E por causa dessa desobediência, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, Deus disse assim, ali na Trindade: agora o homem, ele é como um de nós, ele sabe entre o bem e o mal, ele sabe, e para que ele não coma da árvore da vida, ele não poderá ficar aqui. E aí o homem foi expulso do jardim, e nós vemos a consequência do pecado, como que o homem ele se afastou de Deus. Mas em Gênesis mesmo Deus fez uma promessa, que enviaria aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo, o Salvador, e ele veio para nos salvar. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua liberdade de escolha, porque ele se tornou escravo do pecado, escravo de Satanás, e ele faz parte do império das trevas. Então o homem está perdido. Por isso que nós vemos nesse mundo tantas coisas acontecendo. Por quê? Porque o homem está perdido. O homem ele está buscando algo que possa preencher o seu coração, mas ele não encontra essas coisas. Por quê? Porque ele vai só encontrar em Deus. E o que Deus ele fez para que o homem pudesse ser livre do pecado, livre do poder de Satanás e do império das trevas? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus ele é amor. Ele amou de tal maneira você que ele deu o seu único filho. Mas Deus também ele é juiz, ele precisa punir o pecado. Deus ele abomina o pecado, e lá no céu não entra pecado. E para Deus levar o homem de volta, ter um relacionamento com ele, levar o homem para o céu, Deus ele precisa punir o pecado, porque senão é um Deus injusto, é um Deus cruel. Imagine só, por exemplo,
um estuprador, ou uma pessoa assassina, uma pessoa que faça barbaridades muito cruel, e Deus diga para ele assim: olha, eu te perdoo, eu te amo. Mas espera aí, e como é que fica o que ele fez? Ele não vai pagar pelo que ele fez? Isso é injustiça. Então Deus cumpriu a justiça em seu Filho Jesus Cristo. Quando você viu aqueles filmes que você assistiu de Jesus Cristo ali sendo morto na cruz, sendo pregado, seu sangue sendo derramado, ele sendo castigado, colocando a coroa de espinhos sobre ele, na verdade ele estava sendo castigado por causa dos teus e dos meus pecados. Jesus Cristo, ele não merecia nada disso, ele era justo, ele é justo, ele não cometeu pecado algum, ele não fez nada para que ele fosse castigado dessa forma. Mas Jesus Cristo estava sendo castigado no teu lugar, no meu lugar. Essa é a boa notícia de Deus. Deus já cumpriu a justiça dele em seu Filho Jesus Cristo. E a outra boa notícia é que você, além de ser perdoado, o sangue de Jesus Cristo é o único que tem poder para purificar a sua consciência de toda maldade, de trazer uma nova vida, você ter um novo nascimento. Aí sim você pode, sim, batalhar contra o pecado, porque ainda nós temos essa velha natureza nossa que ainda nos persegue, e que nós precisamos lutar contra a carne. Nós temos que crucificar o nosso eu, mas para isso você precisa crer pela fé. A salvação não é méritos, a salvação não é algo que você conquista com os seus méritos, com o seu esforço humano. A salvação é um presente dado por Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Então o que Deus ele quer de você? Somente que você creia e que você receba Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Enquanto você ficar indiferente, você está recebendo a graça de Deus em vão. É como se ganhasse um carro novo e você não se importasse. Deixe passar aí, não vou pagar IPVA, não vou consertar o carro, não vou botar óleo, não vou fazer nada. Eu não estou nem aí com esse carro. Se me deu, não tem problema, eu não estou nem aí. Isso é tornar em vão o que você ganhou. E muitos estão fazendo isso com a salvação em Cristo Jesus. Você recebeu a salvação, mas está rejeitando um presente tão maravilhoso do Pai. Então Deus, Ele quer o que de você? Arrependimento, reconhecimento que você é um pecador. A palavra de Deus também diz em Atos capítulo 3, versículo 19: arrependei-vos e voltem-se para Deus. O que é arrependimento? Arrependimento é completa mudança de mente e de atitude. Quando nós mudamos o nosso modo de pensar e as nossas atitudes, nós estamos tendo verdadeiramente um arrependimento. É como se uma pessoa ela estivesse querendo ir para São Paulo. Ela precisa ir lá para o Hospital São Paulo, mas ele está indo no caminho ao Rio de Janeiro. Ele nunca vai chegar lá. Se ele quer realmente chegar ao seu destino, ele precisa mudar o seu modo de pensar e suas atitudes. E ele precisa pegar uma conversão. E essa conversão é o que vai mostrar que realmente ele se arrependeu, que realmente agora ele está tomando o caminho certo. Quantos estão dizendo: eu aceito Jesus, eu estou arrependido, mas continuam no caminho do inferno, continuam caminhando para o inferno, não querem Jesus, rejeitam Jesus, mas no final o salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Ela deixa bem claro. Então Deus, o que Ele quer de você hoje? Que você reconheça que é um pecador, que você reconheça também que Cristo morreu pelos teus pecados, que Ele derramou o seu sangue por você para purificá-lo de toda a injustiça. Se você quer receber Jesus hoje como seu Salvador e seu Senhor, eu quero convidar a igreja agora que esteja em espírito de oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Esqueça agora que está todo mundo aqui. Pense só em você e Deus. Não engane você mesmo. Abra teu coração agora para Deus. Diga para Deus. Se você ainda não aceitou Jesus, não confessou Jesus com os seus lábios, se você não voltou de verdade para Deus, você ainda está afastado de Deus,
Diga para Ele que você é um pecador. Você não precisa falar com os teus lábios, mas você pode falar no seu pensamento os pecados que você tem praticado. Nesse momento você pode dizer para Deus: ó Deus, eu sou um pecador, eu sou um mentiroso, sou um invejoso, sou um adúltero. Ó Deus, eu sou uma pessoa que não está levando o Senhor a sério. Eu brinco de ser crente, mas eu ainda não me converti de verdade. Ó Deus, me perdoa. Peça para Deus perdão. Deus, eu reconheço que sou um pecador, estou arrependido. Diga isso para Ele. Diga para Ele também: Senhor, eu entrego a Ti o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Entregue de verdade para Ele. Outra coisa que Deus quer que você diga para Ele também: eu creio que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê que o sangue de Jesus te purifica? Então diga para Ele. E receba Jesus como seu Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então confesse agora Jesus Cristo. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que sou um pecador, que merecia ser castigado, mas eu quero te agradecer, Deus, porque Jesus Cristo foi castigado em meu lugar. Eu creio que o sangue de Jesus, o teu Filho, pode me purificar agora de todo pecado. Por isso eu entrego a Ti o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. E eu confesso a Jesus Cristo como o meu Salvador e o meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você confessou Jesus como seu Senhor, você não havia feito essa entrega, mas você entregou, eu quero pedir para você depois, pegue uma fichinha que tem aí no meio do banco e preencha essa fichinha. Depois peça uma ajuda. Eu quero pedir para um irmão aqui da igreja poder ajudar essa pessoa que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não saia daqui sem preencher essa fichinha. É interessante, né? Parece que não mudou nada. Parece que você pode dizer assim: puxa, eu aceitei a Jesus, mas parece que não mudou nada, não senti nada. Mas não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé, de crer. Aqueles que já se casaram, quantos aqui já se casaram? Levante sua mão. Obrigado. Quando você casou, o pastor disse para você assim: você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Você pensou assim e falou assim: bem, eu vou pensar, posso fazer na semana que vem? Aí eu dou a resposta. Você não disse isso, mas você disse sim. Então, há minutos atrás, você era solteiro. Minutos depois, agora você é casado, você tem uma responsabilidade. O trabalho também. Se você estava desempregado, minutos atrás, antes de você dizer um sim, se a pessoa perguntou para você: você quer esse emprego? Minutos atrás você era um desempregado. Quando você disse sim, você passou de desempregado ao empregado. E ali você passou a trabalhar, cumprir suas tarefas. E para você que se alistou hoje, e aqueles que já se alistaram, aí sim, nós podemos agora estar prontos para a batalha. Mas precisamos saber mais algumas coisas. Como nos preparar para essa batalha? Então a segunda coisa, você precisa se revestir da armadura de Deus todos os dias. Já viu um soldado ou um policial em algum lugar que esteja ali, uma multidão de pessoas que estão fazendo algum protesto, alguma coisa? Já viu o soldado ele ir sem estar preparado, sem o escudo, sem capacete, sem aquela couraça para proteger contra a bala? É impossível, eles não fazem isso, eles se preparam. Nós também, que nos alistamos no reino de Deus, também precisamos estar preparados. Então eu convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 10
ao 18. Esse texto já foi lido, a Suelen leu, mas nós vamos refletir algumas coisas da nossa vida. Será que nós estamos nos revestindo da armadura de Deus todos os dias? Novo Testamento, Efésios 6, versículo 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Até aqui, por enquanto. A primeira coisa que nós precisamos para nos revestir da armadura de Deus é nos fortalecer no Senhor. Muitos não têm coragem de colocar a armadura porque estão com medo de enfrentar as dificuldades da vida, as provações, e aí muitos acabam até se esfriando na fé e acabam sendo alvos do maligno. Então, se nós não queremos ser alvos do maligno, nós precisamos, em primeiro lugar, nos fortalecer no Senhor. Como que nós nos fortalecemos no Senhor? É buscando a Ele de todo o coração. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Segunda coisa, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra pessoas. Hoje nós estamos vendo quantos lares, quantas famílias aí que estão se desestruturando, casais que estão querendo se separar porque acham que o problema está no outro e se esquece que o problema não está no outro. O problema está em você mesmo. É porque você não se revestiu da armadura de Deus. Se você está a ponto de querer se separar, é porque você não está se revestindo da armadura de Deus. Porque a palavra de Deus, ela mostra bem claro que Deus deve ser o edificador da casa. Se Deus não for o edificador da casa, aí sim, em vão trabalham os que nela constroem. Então, o que nós precisamos? Precisamos nos lembrar que a nossa luta é contra o maligno. Satanás ele quer destruir as famílias. Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem nas escolas, os professores mostrando vídeos de alunos espancando até diretor, professores, e ali professores também sem saber lidar com a situação. E um professor ele disse assim: olha, o problema é que os pais estão deixando os filhos na escola. Eles não estão se preocupando em cuidar dos filhos. Eles estão deixando e achando que é a obrigação da escola a educação dos filhos. A escola tem que cuidar dos filhos. Nós somente ensinamos eles, mas não é nossa responsabilidade de cuidar como pai e mãe. Então, hoje nós vemos que as famílias, elas estão trocando os valores. Muitos estão despreparados, não estão se revestindo dessa armadura de Deus. Você está se revestindo da armadura de Deus todos os dias? Às vezes algumas mulheres não querem mais ficar com seus maridos, querem se separar. O que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1? Mulheres, se sujeitai aos vossos maridos. Se eles não obedecem à palavra, que eles sejam ganhos sem palavra, com espírito calmo e delicado. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Então nossa luta não é contra pessoas, é contra potestades e principados. E aqui o Senhor ele nos mostra, versículo 13 em diante: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Você tem se firmado na verdade? A palavra de Deus também nos diz outra coisa: que aquele que pratica a mentira é do diabo, e aquele que pratica a verdade é filho de Deus. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Você não pode estar vivendo uma vida de fingimento, um amor fingido, uma fé fingida.
Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ver aonde está a nossa fé. Aonde você tem se apoiado? O que você tem buscado ultimamente? Qual tem sido a sua motivação? Então nós precisamos nos vestir do cinturão da verdade, a couraça da justiça, uma vida de retidão, buscar os consertos na nossa vida. Muitos estão aí achando que, bem, hoje eu estou na graça, a graça de Deus me basta, eu posso continuar fazendo o que eu quiser, porque Deus me perdoa, no final vai estar perdoado. Não é bem assim. Se você não buscar viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, você está enganando a você mesmo. Outra coisa, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Quantos aí estão preocupados com o seu futuro, trabalho, estudos, tantas coisas, e esqueceu o ide de Jesus, ide pregar o Evangelho? Eu não vou pedir para levantar a sua mão, mas quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem evangelizado? Você tem evangelizado pessoas da sua família? Seus filhos, sua esposa, seu marido? Você tem evangelizado os seus amigos, colegas de trabalho? Você tem evangelizado as pessoas onde você estuda? Você tem procurado as oportunidades para falar do amor de Cristo onde você está, em qualquer lugar? Você tem feito isso todos os dias? Calçado, a gente não usa uma vez só. Calçado a gente não coloca uma vez por semana, nós colocamos todos os dias. Assim, todos os dias nós precisamos pregar o Evangelho, todos os dias nós precisamos fazer discípulos. Essa foi a ordem de Jesus, ir de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que você tem ensinado. Será que nós estamos fazendo isso ou nós nos esquecemos? Estamos andando descalços. A igreja tem se esfriado. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto muitas igrejas se esfriando. Aqui nós procuramos pregar o Evangelho. Nós procuramos pregar sobre o pecado, sobre o inferno, sobre Satanás. Não autoajuda, não algo motivacional, onde que mostra para as pessoas e elas saem daqui, ou então algo que alegre, deixa as pessoas se divertindo, descontraídas. Não. Nós estamos numa batalha, numa guerra, nós não brincamos com o inimigo, nós não podemos brincar com o inimigo. Nós queremos ver famílias abençoadas, famílias restauradas, crentes verdadeiros, crentes, não crentes mornos, que uma hora está firme com Deus e outra hora está fraco, outra hora está se afastando, precisa sempre de alguém para ajudar. Nós não podemos ser assim, precisamos ajudar, mas você precisa se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Para isso você precisa exercitar a palavra, pregar o Evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Onde você tem depositado sua fé? A sua fé está nas circunstâncias, nas coisas dessa vida, no teu trabalho, nos teus estudos, ou a sua fé está firmada em Cristo Jesus? Nós precisamos firmar a nossa fé em Cristo Jesus. E para firmar a nossa fé em Cristo Jesus, precisamos de algo mais. Tomai o capacete da salvação. Precisamos ter a certeza da nossa salvação. Para isso, nós precisamos da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Quantos crentes mornos, quantos crentes que estão aí tropeçando, caindo, não conseguem se firmar com Deus porque não estudam a palavra de Deus, não meditam a palavra de Deus. O próprio salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus todos os dias no seu coração? Você tem buscado se firmar cada vez mais com Deus? Você tem orado mais? É o que o texto próximo nos fala. Orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisso com toda perseverança,
e súplica por todos os santos. E para nós pensarmos mais um pouquinho, quando nós estamos numa batalha, numa guerra, quando você vê em filmes uma guerra, você vê pessoas ali feridas, pessoas que estão doentes. Sabe o que os outros soldados fazem? Eles não abandonam, eles não deixam os soldados para trás, feridos, mas eles procuram dar até, se possível, a vida deles. Você tem dado a sua vida para os teus irmãos, você tem orado, você tem ido procurar por esses irmãos que estão fracos, abatidos, você tem procurado ajudá-los. Isso não é a função do general só ou do cabo, essa é a função de todos os soldados. Isso é amor, isso é misericórdia, isso é compaixão. Será que nós estamos nos preocupando? Será que ao olhar para os bancos aqui, a gente não está sentindo falta daquela pessoa que sempre sentava naquele mesmo lugarzinho e hoje não está aqui com a gente? Será que você sabe o que aconteceu com ele? Como é que ele está? Hoje é uma boa oportunidade para a gente começar a realmente pegar firme, a tomar uma posição de verdadeiros soldados de Cristo. Terceiro, você precisa obedecer fielmente às instruções do seu comandante. Alguns podem dizer, mas e se eu estou preso ao pecado? Como é que eu faço? João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz assim: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade nos libertará. Você precisa permanecer firme em Cristo Jesus. Se você está preso ao pecado, não consegue vencer a batalha contra o pecado, você precisa permanecer na palavra de Jesus. Ler mais a palavra de Deus. E se você achar que não irá conseguir vencer o pecado, 1 Coríntios 10, 13 diz assim, que o pecado é a mesma coisa, a tentação que nós sofremos é a mesma que todos sofrem, mas Deus é fiel e não permitirá que você sofra além do que você pode suportar. Antes, com as tentações, Deus lhe dará um escape. Olha só que maravilhoso, Deus nunca vai permitir que você sofra além das suas forças. Se você é fraquinho, Deus não vai permitir que seja além disso. Se você é forte, Deus não vai permitir que seja além disso. Outra coisa, Filipenses 4,13 diz que nós podemos enfrentar qualquer coisa com a força que Cristo nos dá. Mas talvez alguns possam dizer assim, mas o inimigo ele é forte. Satanás é muito forte. 1 João 4,4 fala que o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 5,18 diz também que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, não faz o pecado no hábito. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus o guarda e o maligno não o atinge. Satanás não tem poder para atingir na sua vida, meu querido. Se você é nascido de Deus, Jesus está te protegendo. E Tiago 4,7 diz assim que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Primeiro se sujeite a Deus, depois resista ao diabo e ele fugirá de nós. Então olha só, quantas promessas maravilhosas de Deus. Dessa forma nós podemos concluir que só poderemos estar bem preparados para a batalha contra o pecado se estivermos alistados no reino de Deus. Então, se você se alistou, então não esqueça, pegue a fichinha, peça para o irmão estar ajudando a preencher essa fichinha, para que você possa estar aprendendo mais a palavra de Deus. Além disso, revestidos da armadura espiritual todos os dias e seguindo cada instrução do nosso comandante Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Ergo minha voz com toda a criação, cantando para sempre, aleluia, em adoração. Os céus se unirão, cantando para sempre, aleluia.